E aí, galerinha, tudo bem? Estamos aqui para iniciar uma aula nova, né? E hoje a gente vai falar sobre razão e proporção. Então, para a gente iniciar, a gente precisa saber, né, o que é uma razão. Então, uma razão, ela permite comparar duas grandezas e ela pode ser escrita em forma de fração. Então, quando eu falo comparar duas grandezas, o que eu estou querendo dizer com isso? Que eu vou analisar alguma coisa e vou comparar ela com outra coisinha. E a gente vai representar ela, né, em uma forma de fração. Então vamos escrever aqui como é que vai ficar. Eu posso representar, né, uma razão, um determinado número, né, sobre outro determinado número. Ou seja, aqui eu tenho uma representação de uma razão. Aqui a gente tem um exemplo, né? Então vamos ver o que ele está querendo. Qual a razão de dias de uma semana e o número de meses no ano? Então, para a gente começar a analisar isso, né, a gente tem que ver quais as grandezas que eu tenho. Quais as grandezas que eu tenho aqui nessa questão? Eu tenho dias de uma semana, vai ser uma das minhas grandezas, né? E a minha outra grandeza vai ser números de meses. Agora a gente vai representar ela em forma de uma fração. E como é que a gente faz isso? Lembrando, né, a gente tem duas grandezas, então eu vou representar ela dias de uma semana sobre dias de uma semana sobre meses do ano. Representando isso aqui com um número, né? Dias de uma semana. Quantos dias tem uma semana? A gente tem 7 dias, né? 7 dias. E meses do ano? Quantos meses tem um ano? A gente tem 12 meses, né? Então, está representada em forma de razão o que pediu na questão aqui, né? Está 7 para 12. Ou seja, a cada 7 dias de uma semana, eu vou ter 12 meses. Agora a gente vai ver o que é uma proporção. Então vamos ver o que é a definição de proporção, né? Proporção é uma igualdade entre duas razões. E aqui eu queria que vocês se atentassem, né, a uma observação que é a propriedade fundamental da proporção. E o que é essa propriedade fundamental da proporção? O que ela nos diz? Ela nos fala que o produto do meio, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Para a gente entender isso aqui na prática, né, a gente vai utilizar esse conceito aqui para exemplificar melhor. Então, uma proporção é uma igualdade entre duas razões. A gente viu com a razão, né, a gente pode representar ela por uma fração. Então, vamos representar aqui uma razão, né? Só que a definição de proporção é uma igualdade entre duas razões. Ou seja, que eu tenho uma, então eu preciso de outra. É uma igualdade entre duas razões. Então, vou escrever outra razão aqui. Então, de fato, a gente definiu o que é uma proporção.
é uma igualdade. A gente tem uma igualdade entre duas razões, ou seja, eu tenho uma razão aqui e outra razão aqui. E o que é a propriedade, é a propriedade fundamental da proporção? É o produto dos meios. Ela fala que o produto dos meios, né, é igual ao produto dos extremos. Ou seja, quando eu multiplicar isso aqui em cruz, em x, né, em cruz para algumas pessoas que conhecem, o meu resultado de B vezes C tem que ser igual ao meu resultado de D vezes A. Representando isso aqui, né? O resultado de B vezes C tem que ser igual ao resultado de D vezes A. Essa daqui que é a propriedade fundamental da proporção. Ou seja, o produto para, relembrando, né, é uma multiplicação, o significado de produto aqui, o produto dos meios, ou seja, o produto de B vezes C, é igual ao produto dos extremos. Ou seja, é igual ao produto de A vezes D, que é o que a gente escreveu aqui. Ó. B vezes C tem que ser igual a D vezes A. Então, pessoal, aqui a gente vai ver alguns exemplos, né, para poder entender a ideia lá de proporção. E o que esse exemplo aqui nos diz? Nos itens a seguir, verifique se existe uma proporção. Então, para a gente identificar se há uma proporção, a gente tem que utilizar daquela propriedade lá fundamental da proporção. Ou seja, o produto dos meios tem que ser igual ao produto dos extremos. Ou seja, a gente vai multiplicar esse carinha aqui por esse e esse outro aqui por esse. Então, vamos fazer isso. O produto dos meios. Quem é o produto dos meios? Vai ser 2 vezes 21. 2 vezes 21, que tem que ser igual ao produto dos extremos, ou seja, 6 vezes 7. 6 vezes 7. Agora vamos verificar se isso aqui é uma proporção. Para ser uma proporção, o que der desse lado aqui tem que dar igual desse lado aqui. Ou seja, imagine como se isso aqui fosse uma balancinha. Ó. Aqui eu tenho um pratinho da balança e aqui eu tenho um pratinho da balança. Então, o que tem que acontecer aqui? Quando eu pesar esse lado aqui, o peso que dá aqui tem que ser o mesmo peso que vai dar desse lado aqui. Vamos supor que aqui dá 2 quilos. 2 quilos. Desse lado de cá, tem que dar 2 quilos para ser uma proporção. Se esses dois lados der diferente, não vai ser uma proporção. Então vamos resolver. Dois vezes 21 é igual a 42. E quanto que é 6 vezes 7? É igual a 42 também, né? Então a gente viu que isso aqui é uma proporção, porque esse lado aqui é igual a esse, ou seja, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. E para a gente comparar aqui, né? A gente tem essa razão aqui, né? 7 está para 2, assim como 21 está para 6. O que isso significa? Por que isso aqui é uma proporção? Veja que aqui eu tenho essa razão aqui, né? 7 está para 2. E o que ela tem de semelhante com essa fração aqui? Com essa razão, né? Veja que se eu multiplicar o 7 por 3, eu vou chegar no 21, né? Se eu multiplicar por 3 aqui, eu vou chegar no 21. E se eu multiplicar aqui embaixo por 3, eu vou chegar no 6. Ou seja, se eu quiser uma fração proporcional a essa daqui, eu tenho que multiplicar um valor aqui em cima e esse mesmo valor eu tenho que multiplicar aqui embaixo. Entenderam essa ideia? Vamos ver aqui embaixo como é que vai ficar nesse caso aqui. Veja que aqui eu tenho 2 está para 1, assim como 24 está para 12. E a gente vai verificar se essas duas razões aqui, né, é uma proporção. Se elas são proporcionais. Então vamos lá.
Então, utilizando a propriedade lá, né, fundamental da proporção, ela fala que o produto dos meios tem que ser igual ao produto dos extremos. O produto dos meios aqui vai ser 1 vezes 24. 1 vezes 24 tem que ser igual ao produto dos extremos, que é 12 vezes 2. Então fica 2 vezes 2. 1 vezes 24 é igual a 24. E 12 vezes 2 é igual a 24 também. Veja que isso aqui é uma proporção, porque o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. E por que essa fração ela é proporcional a essa? Utilizando o mesmo caso lá de cima, né? Veja que se aqui eu multiplicar 12 vezes 2, né? Se eu multiplicar 2 vezes 12, eu vou achar 24 aqui em cima. E aqui embaixo, se eu multiplicar, que eu tenho que multiplicar pelo mesmo número, né? Não pode ser número diferente. Ou seja, 1 vezes 12 é igual a 12. Se eu multipliquei pelos dois números, eu achei uma fração proporcional, né? Ou seja, essas frações são equivalentes. Calcule o valor da variável da seguinte proporção. O que essa questão aqui está querendo? Ela está querendo que a gente encontre o valor de x para que essas duas razões aqui elas sejam proporcionais. Como é que a gente vai fazer isso? Utilizando a propriedade fundamental da proporção, né? Que é a multiplicação dos meios tem que ser igual à multiplicação dos extremos. Então, como é que vai ficar essa continha aqui? Multiplicando aqui, né? Esses 2 aqui. Então, fica 3 vezes x tem que ser igual a 12 vezes 5. Então, fica 12 vezes 5. 3 vezes x é igual a 3x. E 12 vezes 5. Quanto que é 12 vezes 5? É igual a 60. Isolando o valor de x aqui, né? Porque é ele que eu quero descobrir. O 3 está multiplicando ele. Eu vou passar ele dividindo. Então fica 60 é igual a 60 dividido por 3. Então meu x vai ser igual a... Quanto que é 60 dividido por 3? 60 dividido por 3 é igual a 20. Então eu descobri aqui que minha fração vai ser 20 para 12. Então vamos reescrevê-la aqui. Então vai ser 5 está para 3, assim como 20 está para 12. Vamos ver se há uma proporção mesmo, né? A gente tem 5 para 3, 5 para 20. O que a gente fez aqui? A gente multiplicou 5 por 4, né? E se eu multiplicar por 4 aqui embaixo também, será que vai dar 12? Então, 3 vezes 4 é igual a 12. Então, a gente provou duas vezes aqui, né? A gente provou essa primeira vez e provou aqui também que essas duas frações, essas duas razões, né? Elas são proporcionais. Então é isso, galera. A aulinha de hoje foi isso. Qualquer dúvida pode deixar no comentário e até a próxima aula.